Você vai falir ainda esse ano, pois você ainda é uma empresa antiga, uma agência antiga. É isso mesmo que você ouviu. Você vai falir esse ano. Sabe por que você vai falir esse ano? Porque você está trabalhando no método antigo, no modelo de negócio antigo. E aqui eu vou mostrar para você como você não precisa mais estar contratando inúmeras pessoas para ir à sua operação. Você não precisa estar contratando 20 copywriters, 2 gestores de tráfego, 3 editores. Você não precisa estar contratando, você não precisa contratar para escalar. Você precisa implementar inteligência artificial em seus processos. Basicamente, ó, como está escrito aqui, ó, você não precisa de equipe. Você precisa de uma arquitetura robusta e processos com inteligência artificial. Isso eu vou mostrar para você aqui como fatos e dados. Você não precisa contratar pessoas para estar escalando, inchar a sua operação. Você pode ter uma operação completamente enxuta. E como você consegue isso? Basicamente, como você vai utilizar inteligência artificial do jeito inteligente, do método Geek. Você vai utilizar ela para aumentar a sua margem. Quanto mais você utilizar inteligência artificial na sua operação, mas ó, calma que eu vou chegar ao ponto que eu quero falar para você. Você vai utilizar a inteligência artificial do jeito smart, do jeito inteligente em sua operação. E, consequentemente, quanto menos pessoas físicas em sua operação, menos pessoas, mais processos automatizados, inteligências artificiais sendo utilizadas de formas inteligentes, a sua margem vai aumentar consideravelmente. Eu vou mostrar para você o exemplo que o Geek teve em sua empresa. Vou chegar lá, você vai ver a comparação de uma empresa enxuta de uma empresa inchada. É muito diferente esses dois conceitos, tá bom? Mas, além desse pilar que você precisa, além desse benefício que você precisa, que a IA vai aumentar a sua margem, você precisa também estruturar toda a sua operação. Você precisa criar processos em todas as suas operações. Ou seja, uma frase que o Geek utilizava quando ele trabalhava como engenheiro, ainda no caso, trabalho como engenheiro aqui, mas engenheiro de IA e engenheiro para a empresa dele. Do que adianta você querer crescer, querer melhorar, sendo que você não mede, você não tem processos, você não sabe exatamente o que vai melhorar ainda. Então, por isso você precisa estar com a sua empresa toda estruturada. Aqui no canal a gente vai falar sobre negócios, inteligência artificial aplicada a negócios. Então, você vai aprender a estruturar as suas empresas, vai aprender a criar processos e automatizar ele com inteligência artificial, ser o máximo smart possível. Por quê? O que adianta você saber tudo isso, fazer tudo isso ainda e você vai implementa uma inteligência artificial no seu processo que tem um gargalo gigantesco? Isso não vai potencializar o seu lucro, a sua margem. Ele vai potencializar a sua perca. Você precisa saber aonde você vai implementar. E para isso você precisa medir. E para medir você precisa ter todos os seus processos bem definidos. Agora a gente vai partir para uma operação. Vamos começar a entender como é uma operação enxuta com diferença de uma operação inchada. Operação enxuta, basicamente, como o Geek trabalha aqui, é ele e mais uma pessoa no máximo. Aí a gente utiliza inteligências artificiais para estar deixando o processo mais rápido, mais assertivo, base de dados. E com essa base de dados alimentada, deixando esses processos mais rápidos, eu posso eliminar mão de obra do meu processo, da minha empresa. Assim, consequentemente, vai ser uma operação mais enxuta, tá bom? Ou seja,
eu não preciso ter um copywriter contratado. Eu tenho um agente do Geek que ele faz esse trabalho de copyright. Eu não preciso ter um editor de criativo, porque o Geek já tem um agente de edição de vídeo também. O Geek não precisa ter 4, 5 gestores, não precisa ter um gerente de gestor, ele não precisa ter uma cadeia toda, uma hierarquia dentro da empresa, pois ele consegue apenas ser o cabeça e tomar conta de todos os outros agentes. Ou seja, mas primeiro de tudo, foi processuado tudo, foi colocado em processos, foi criado frameworks, foi analisado para depois ser implementado as inteligências artificiais em seu negócio. Agora, uma operação inchada, o que é isso? Cara, pode ter certeza que tem várias operações aqui no digital que tem o dono, que seria, vamos fazer assim, o dono, mas você não sabe fazer uma atividade, por exemplo, você não sabe estar programando algo, ou você não sabe estar editando um vídeo, ou você não sabe criar uma cópia. Aí você ou contrata uma pessoa para isso, ou você vai abrir uma sociedade com a pessoa. Aí já são duas pessoas. Você, que é o estrategista, com um copywriter. Beleza, só que o copywriter, além de estrategista, ele precisa entender outros anseios da sua operação. Consequentemente, ele vai contratar outras pessoas, outros copywriters. Um copywriter focado apenas em VSL, ou um copywriter focado apenas em criativo, ou um copywriter apenas focado em storytelling para estar criando conteúdo. Cara, você não precisa disso. Isso é uma operação inchada. Você consegue, em uma operação enxuta, com processos determinados, implementar as inteligências artificiais certa no lugar certo, tá bom? Basicamente, o que você irá gastar com equipe, você não vai gastar 1/10 com a sua operação de inteligência artificial. Mas para esta operação digital enxuta, é subdividido em 4 pilares essenciais. Você precisa ter definido em sua empresa aí esses 4 pilares determinantes, esses 4 pilares essenciais. Pilar número 1, estrutura de teste. Pilar número 2, estrutura de produção. Pilar número 3, estrutura de decisão. E pilar número 4, uma estrutura de escala. Basicamente, no pilar de estrutura teste, o que constitui? Se numa empresa que você trabalha do modelo antigo, você vai pedir para o seu operador ou para o seu copywriter, que são 3, 4 pessoas aí, para criar a copy, o exemplo, da VSL, do criativo. Um exemplo, você vai 3 pessoas produzindo aí as copies do seu criativo. Muitas das vezes eles não conseguem cruzar dados, eles não conseguem ter o feeling em si. Já você utilizando os processos certos você utilizando IA do jeito smart, você vai conseguir ter banco de ângulos dos criativos, banco de headlines já utilizada, banco já de criativos que deram certo ou deram errado, critérios de teste que você já definiu, já vai estar tudo dentro do seu agente, tudo dentro da inteligência artificial. Regra de corte de quando você vai cortar. Já na estrutura da sua empresa, do modelo antigo, você apenas vai pedir para ele, você não vai ter tanto feeling, você não vai ter próximo da operação. Pode ser que pessoas erram, pessoas estão desmotivadas, vai trazer coisas erradas para você, vão fazer de qualquer jeito, entendeu? E isso você vai queimar dinheiro, você vai subir criativos e vai rezar para dar certo. Já com inteligência artificial, já não tem esse problema. E, consequentemente, você aumenta muito mais a sua produtividade. No caso de criativos de VSL, você consegue fazer 3, 4, 5 por dia. Já com pessoas aí, já é um tanto quanto diferente do modelo antigo. Agora, já se tratando da estrutura de produção,
E tem operações que tem inteligência artificial, mas você vai lá, joga lá, me gera 20 copy, 30 copy. Cara, se você não tá com os seus processos definidos exatamente o como você vai fazer, seria, vamos falar assim, se você não está no seu processo implementado, como eu falava na engenharia, o 5W2H, que é basicamente, vou colocar aqui para vocês, o que é o 5W2H? Você precisa estar com o seu processo definido do seguinte caso. O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo? Onde você vai estar fazendo? Quem é responsável de estar fazendo? Como você vai fazer e quantos vai custar para você? Agora pensa o seguinte caso, você com essas perguntas, utilizando pessoas, olha o quão difícil é você ter uma escalabilidade alta. Com a sua IA já treinada, com os seus processos já definido, você pode deixar isto automático, meu jovem. Automático, você sabe o que é isso? Aí você ganha para estar escalando. Você não vai perder a sua operação. Você não vai falir ainda esse ano. Agora, no pilar de estrutura de decisão, você precisa de dados, base de dados para tomar uma decisão, de padrões. E a inteligência artificial é excepcional para definir padrões, para analisar padrões. É muito difícil ter olhares analíticos para definir algum padrão. Então, aí está o pulo do gato que você precisa implementar em seu processo. São inteligências artificiais para estudar estruturas, para estudar padrões, para estudar os dados, pois pessoas não conseguem estudar isso. Mas a decisão final sempre tem que ser dada por você, tá? Agora a gente vai para o quarto e último, onde a gente vai começar a definir a estrutura de escala. E o que é essa definição de estrutura de escala? Mano, basicamente, se você tá com uma empresa aí que ela ainda não é enxuta, ela é inchada, cara, você vai depender muito de pessoas, de trabalhos repetitivos, e isso pode acumular erros. Quanto mais você repete a mesma coisa, até na inteligência artificial, ela dá umas alucinadas. Então, aí você poupa isso aí. Na escala, você consegue colocar a IA para substituir trabalhos repetitivos, análise básicas, produção massiva, organização dos seus dados, mas lembrando, você não pode substituir a estratégia que você vai estar utilizando, o posicionamento que você vai estar utilizando e a direção que você tem que guiar a inteligência artificial. Empreendedor fraco aí vai contratar pessoas para apagar incêndio, mas empreendedor estruturado vai utilizar as IAs para tirar pessoas do operacional e deixar mais rápido. Quanto mais rápido você criar e fizer, mais testes vocês farão e mais escalas encaixarão em sua operação. E um ponto a salientar: contratar antes de você estar estruturado, definir seus processos é ansiedade. Estruturar antes de contratar é maturidade de negócio. Isso aqui é só apenas a ponta do iceberg que o Geek demonstra. Existe um sistema completo para você estar aplicando no seu negócio. Estrutura, onde você vai estruturar testes, estruturar produção com IA, vai criar regra de decisão, vai montar uma arquitetura inteira para escala, tá? Você vai ter todo o passo a passo no Formação do Produtor Milionário com Inteligência Artificial. O link tá aqui embaixo, venha fazer parte. Eu ensino todo o passo a passo. Você vai criar um produtor, um one person business, uma pessoa uma única pessoa responsável pelo seu negócio. Você não vai ser uma empresa inchada, mas sim uma empresa enxuta. IA é o poder só na mão de quem sabe utilizar.
Quem tem estrutura. Aí, Geek, mas você falou, mas não me deu um exemplo. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Comparação do modelo antigo versus a arquitetura que o Geek hoje tem. O modelo antigo do Geek, na empresa do Geek, o que ele utilizava? Ele tinha 5 pessoas em sua operação. 5 fucking pessoas. Agora, para pensar, essas 5 pessoas, a quantidade de erro que pode ter dentro da operação, pois a gente depende de pessoa. Fora que o gasto que a gente tinha, o gasto que tinha em folha salarial, em absenteísmo também, que são pessoas que não estão legal para poder trabalhar no dia. Cerca de 40k mensal de custo fixo. De custo fixo. Ou seja, era 40k, já começava o mês em 40k negativo. Se você fatura aí seus, vamos falar assim, de uma empresa pequena, de pequeno porte, se você está aí faturando 100k mais ou menos, faturamento, e tem um custo operacional de 40k mensal, você vai ter aqui de lucro, vamos lá, você vai ter um lucro de apenas 60k, correto? Só que nesses 40k, você pode colocar aí que você gastou mais 50k em tráfego, em marketing. Ou seja, você teve um custo de 90 total. De 100k de faturamento, quantos que você colocou no seu bolso? Apenas 10k. Agora, se você tem você continua, mantém o mesmo faturamento de 100k com apenas 2 pessoas em sua operação. Você tem aqui, ó, mais ou menos, vamos lá. Você tem apenas 2 pessoas em sua operação. Colocamos que reduzimos o 40k mensal aqui para 20k. 20k gastos mensalmente. Não mudou a quantidade que a gente gasta com marketing. Então, no caso, seria 50k gastos com o marketing. Você soma os 2 gastos totais menos o faturamento total, você fica com 30k em seu bolso. Ou seja, faturou 20, ou seja, você aumentou o seu lucro, o dinheiro aí no seu bolso em 20 mil reais. Isso apenas estruturando a sua operação e colocando inteligência artificial para auxiliar todos os seus processos. Ó, abra sua mente, domine as inteligências artificiais para ela não dominar vocês. Se você quer parar de perder tempo, perder dinheiro, o próximo passo está aqui na descrição. Venha fazer parte do Formação do Produtor Milionário. Você vai fazer uma formação inteira. Você vai ter um sistema operacional estruturado, sem ego, sem empresa inchada e sem prejuízo escondido, tá? IA multiplica os seus processos multiplica o seu lucro. Sem processo, a IA vai multiplicar o seu prejuízo também, hein? Te vejo na próxima.